Olá, mais um livro para eu comentar com vocês. Hoje o livro é o Misbehaving. Ele fala sobre a construção da economia comportamental. É um livro extremamente interessante, é de o autor é Richard Thaler, que foi ganhador do Prêmio Nobel de Economia, se não me engano, 2012, 2014, não faz muito tempo não. Justamente por ele ter desenvolvido toda uma linha de pesquisa voltada para análise do comportamento das pessoas na relação com as suas escolhas, né? Principalmente quando envolve aquisição de algum bem, alguma compra, quando envolve uma transição de dinheiro, né? Que envolve pensamentos econômicos. Então, nesse livro, ele começa a contar toda a sua trajetória como pesquisador. Ele é um economista. Então, conta como ele migrou, né? Como ele se misturou um pouco com a área de psicologia para entender todo o pensamento, né? Das pessoas. Porque a economia, né? Os clássicos da economia, eles se baseiam muito na classificação de que o homem é um ser racional, que ele toma decisões baseadas na lógica. Eles seriam os homo econômicos, que ele brinca aqui, ele chama de econs. E que, na verdade, os homens de verdade, o homo sapiens, né? E tem esse descompasso da realidade. E essa lógica, nem sempre é a lógica do homo econômicos, que das decisões todas baseadas no que é logicamente correto, matematicamente adequado, que as teorias econômicas clássicas ponderavam, né, e ponderam até hoje. Então, durante o livro, ele fala sobre várias coisas, como o efeito posse. Então, ele fala e ele apresenta estudos, experimentos que comprovam isso. Então, é um livro muito interessante porque ele apresenta a teoria com exemplos práticos de pesquisas realizadas de uma maneira muito simples, muito gostosa de ler. Então, por exemplo, efeito posse. Os compradores, ele distribuiu canecas para metade de um grupo. Canecas da universidade que eles estudavam, tá? E daí depois perguntou para esses estudantes quanto eles venderiam a caneca, aqueles que tinham a caneca, por quanto eles estariam dispostos a vender, e os compradores por quanto eles estavam dispostos a pagar. O que acontece, e esse tipo de estudo, esse tipo de experimento foi replicado várias vezes com outros objetos, com outros públicos em outros países. Isso evidenciou que quem compra está disposto a pagar metade do que quem vende está disposto a vender. Por quê? Efeito posse. Então, depois que aqueles que receberam a caneca e olharam para a caneca, elas já sentiram que ela era deles. Então, isso fez com que eles a valorizassem e estipulassem um preço maior. E aqueles que estão comprando, né, que não estavam com a caneca, não sentiram aquele efeito posse, valorizavam menos. Isso acontece em vários exemplos e é muito interessante. Isso foi um pequeno exemplo. O custo de oportunidade, que a gente não faz muito isso no dia a dia, que é entender que se eu compro um livro por R$50, aqueles R$50 eu não vou poder usar para comprar mais nada. Então imagine que daí racionalmente logicamente eu teria que racionalizar, pensar qual é a melhor escolha, porque quando eu compro algo, eu estou deixando de comprar algo. Então, faz essa comparação de custo de oportunidade. Aversão à perda. A gente sente muito mais a dor do que o prazer de comprar algo. É o dobro. Vários estudos já comprovaram também que as nossas decisões, elas são mais baseadas para evitar perdas do que ganhar o benefício. Então, a gente é muito condicionado por isso. E isso, dentro de marketing, por exemplo, é muito relevante esse conhecimento, porque nos diz como a maneira adequada de você apresentar um conceito, de você vender um produto, considerando que a gente nós seres humanos, temos pesa o dobro o medo da perda do que da recompensa, tá? Isso também é muito estudado, muito pesquisado. A teoria da perspectiva. Então, tem um estudo interessante que ele colocou assim, olha, você está comprando nessa loja um tapete por $125 e um relógio por $15. Na filial dessa loja, 20 minutos daqui de carro, você vai encontrar esse relógio que está 15 por $10, tá? Um exemplo. E daí, usando os mesmos produtos. E para um outro grupo, que está comprando um tapete a
$120 a $125 e o relógio a 15, a mesma coisa. Mas ele falou assim, olha, na loja aqui perto você vai encontrar o tapete por 120, né, e o relógio continua 15. O que acontece? Quando o desconto, percebam que em ambos os casos o desconto é $5. Só que no primeiro experimento, no primeiro grupo, eram $5 de 15 para 10. Então, percentualmente é um número maior. E no outro também eram $5, mas era num tapete de 125 e de 120. Adivinhem, a maioria das pessoas, um índice muito maior, topou andar 20 minutos para economizar de 15 para 10 e pouquíssimos de economizar de 125 para 120. Agora vejam, em ambos os casos o valor absoluto é o mesmo, $5. Então, olha exemplos da teoria da perspectiva. Contabilidade mental, como a gente contabiliza o nosso dinheiro e como a gente faz escolhas. Se eu ganho de presente, aquele dinheiro é meu, não importa a fonte. Mas se eu ganho de presente, eu me permito gastar em coisas mais perdulárias, por exemplo. Só um exemplo, ele tem vários exemplos aqui muito interessantes, só para despertar a vontade de vocês. Custos afundados, que é isso? Né, os economistas sabem, mas se eu já gastei muito em alguma coisa, mesmo que aquilo está me dando prejuízo, eu custo abrir mão daquilo, porque eu continuo investindo acreditando que uma hora eu vou ganhar, porque eu já investi. Então, às vezes, as empresas investem em um projeto ou investem em um produto que está dando prejuízo, mas elas pensam assim, puxa, mas eu já investi tanto nisso, agora eu vou abrir mão, mesmo com a perspectiva de continuar perdendo, assumir aquele prejuízo e partir para outra é muito difícil para o ser humano. Então, custos afundados, também muitos estudos, muitos experimentos falando. Fala de justiça com relação a preço. Então, por exemplo, conforme você coloca que uma empresa, por exemplo, o último exemplo que eu vou dar aqui é muita coisa legal. Então, uma empresa está tendo um pequeno lucro e se localiza em uma comunidade que vive uma recessão com desemprego substancial, mas ela não tem inflação. Então, ela diminui os salários e a remuneração em 7%. Isso é aceitável ou é injusto? 62% acharam injusto. Agora, a mesma empresa, no cenário, antes não tinha inflação, no cenário de inflação de 12%, ela decide aumentar os salários este ano em apenas 5%. É aceitável ou é injusto? 78% dizem que é aceitável. Então, inverteu. Por quê? O prejuízo para o colaborador é absolutamente o mesmo. A inflação foi 12, ele está dando reajuste de 5, então é 7. Então, o salário, a perda, né, de poder de compra diminui 7% nos dois casos. Mas quando a maneira de eu apresentar isso, se eu digo que eu vou diminuir os salários e a remuneração, meu Deus, não dá. Poder de compra, mesmo na inflação zero. Agora, se eu digo que eu vou reajustar abaixo da inflação, que também é uma perda equivalente, a percepção é diferente, percebem? Então, são esse tipo de exercícios de experimentos que ele passa. Tem muito mais coisa aqui. Fala da questão da justiça, essa justiça, exemplo do Uber, quando ele pode aumentar a tarifa até 10 vezes em qualquer horário do dia, como as pessoas se sentem, né, usadas ou não. Fala da aversão ao risco, que é muito forte na gente. A importância de algumas estratégias você utilizar a adesão automática, porque as pessoas nós, seres humanos, custamos a sair da inércia. Então, o que a gente sempre fala em marketing, experiência do consumidor, facilite a vida do seu cliente, facilite, para ele sair da inércia. E ele abre um caminho para o livro que eu já estou lendo, que é o Nudge, que é influenciar escolhas de um modo que melhore a vida das pessoas que os escolhem, segundo o julgamento deles mesmos. Um exemplo, no aeroporto de Amsterdã, no mictório masculino, percebam, o pessoal de limpeza tinha problemas porque os homens tinham problema para acertar o vaso, então era uma sujeira. Então, o que eles fizeram? Um exemplo prático de um nudge. Eles colocaram um adesivo com uma mosca no meio do mictório. Daí o homem, quando for fazer xixi, mirava a mosca, então o índice melhorou 80%. Isso é um exemplo de um nudge, tá? Que é um livro muito interessante que eu também logo eu vou contar para vocês. E resumo, né? Se você quer incentivar alguém a fazer algo, facilite. Então, é um livro denso, ele é um livro de mais de 400 páginas, que conta toda a história, né, sobre a experiência desse autor, que é um prêmio Nobel, sobre a trajetória da economia comportamental. Ampliou meu repertório, ampliou meu horizonte sobre isso. Acho que valeu super a pena. Recomendo. Tchau.